Olá, terceira série. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo muito bem, tá? Se você está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você, tá? A gente vai dar continuidade aí à matéria da apostila. Estamos no módulo 22, falando sobre expressividade na língua, parte 2. Tudo bem? E agora nós vamos tratar das figuras de linguagem 5, né? Que a gente tem visto aí algumas figurinhas de linguagem. Hoje a gente vai falar, na aula passada a gente falou sobre as figuras de linguagem de pensamento e harmonia. Hoje a gente vai falar sobre as figuras de construção, tá? As figuras de construção consistem no desvio das construções de um período e interferem dessa forma na estrutura gramatical, ou seja, na sintaxe da oração. Como estudado no conteúdo sintaxe, para formar uma oração são exigidos determinados termos, os quais geralmente seguem uma ordem direta, né, a depender do contexto, do gênero textual e da intenção do autor. A língua portuguesa permite algumas mudanças na estrutura convencional, sem que se prejudique o entendimento. Ao longo deste módulo, serão estudadas as seguintes figuras de construção: elipse, pleonasmo, polissíndeto e assíndeto, anáfora, anacoluto e silepse. Vale destacar que esse conteúdo amplia a reflexão sobre o uso da língua, o que possibilita uma melhor adequação ao contexto de comunicação. Sabe-se, por exemplo, que em situações informais, o falante tende a não se policiar linguisticamente. Já em contextos formais, a tendência é de maior cuidado com a fala, o que evidencia a variabilidade e adequação da língua de acordo com o contexto de comunicação. Então, agora a gente vai ver como que essas figuras de construção funcionam, né, e auxiliam aí a nossa expressão, né? Porque a gente sabe que as figuras de linguagem são essas figuras que nos ajudam a nos expressar melhor, né? Então, vamos olhar aqui a elipse, né? A elipse consiste na omissão em uma sentença de um termo cujo significado é facilmente subentendido pelo contexto. Trata-se de um recurso muito utilizado para garantir concisão e evitar a repetição desnecessária de termos, tanto em situações formais quanto informais. Isso a ponto de redação, né, para nossa redação e tal, é muito interessante. Então, analise o exemplo a seguir. Ninguém entendeu o motivo de João, saiu sem falar nada a ninguém. Observe que o sujeito da segunda frase, João, está subentendido, portanto, sua omissão não interfere no entendimento do enunciado. Você acharia estranho alguém dizer ninguém entendeu o motivo de João? João saiu sem falar nada a ninguém. Perceba que dificilmente o falante nativo produziria esse tipo de enunciado. Geralmente é comum ocorrer a supressão do sujeito ou do verbo em uma oração, mas também pode acontecer a omissão de uma preposição. Na língua portuguesa, há uma forma especial de elipse chamada zeugma, cujo termo omitido pode ser identificado por já ter sido mencionado anteriormente no discurso. Então, a gente tem aqui, na verdade, né, essa diferenciação entre elipse e zeugma. A elipse é um termo que está omitido ali, né, na oração e tal, mas que você entende pelo contexto. O zeugma não. O zeugma é basicamente é, é um termo que foi mencionado, né, anteriormente. Vamos ver essa questão aí. A seguir, leia um trecho de Felicidade Clandestina que apresenta um pouco da trajetória de Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu em Chechelnik, pequena cidade da Ucrânia, e chegou ao Brasil aos 2 meses de idade, naturalizando-se brasileira posteriormente. Criou-se em Maceió, Recife, transferindo-se aos 12 anos para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito, trabalhou como jornalista e iniciou sua carreira literária. Viveu muitos anos no exterior em função do casamento com um diplomata brasileiro. Teve 2 filhos e faleceu em dezembro de 1977 no Rio de Janeiro. Observe que no trecho apresentado ocorre a supressão do sujeito, mas o sentido do enunciado não é prejudicado devido à conjugação dos verbos na terceira pessoa do singular, que indica que em todos os casos o sujeito é a Clarice. No entanto, se ocorresse mudança de sujeito, haveria problema coesivo e de sentido no texto. Então, né, mais uma vez, a elipse você omite um termo
que na verdade, ele está subentendido e não necessariamente ele já estava dito antes. O zeugma não, né? O zeugma é justamente esse termo aí que foi dito anteriormente, né? E você só omite ao longo dos outros períodos, né? Mas você entende, pelo contexto ali, né, que todos os verbos, todas as ações verbais, né, todos os elementos ali ditos se referem a esse elemento que foi omitido, no caso ali, Clarice Lispector, né? Então, ó, criou-se, ou seja, Clarice criou-se em Maceió, né? Onde se formou quem se formou, Clarice, né? Naturalizando-se quem se naturalizou, Clarice, né? E assim por diante. Bom, pleonasmo é uma segunda aí figura de construção. O pleonasmo consiste na repetição de uma ideia já sugerida a fim de torná-la mais expressiva. É uma estratégia utilizada pelo falante para enfatizar algo já mencionado ou evitar ambiguidade sobre o que se diz. Quando empregado com um propósito, esse recurso linguístico não é um erro ou uma repetição desnecessária. Então, o pleonasmo, ele é uma figura, né, de linguagem, é uma figura de construção, e ele tem um sentido, né? Ele tem um objetivo. Então, a gente não pode entendê-lo como um erro, tá? Não pode. Houve uma hora em que tive medo de odiar minha própria mãe, e não estou certo de que não a odeie. Achei mais fácil odiar-me a mim mesmo. É de Érico Veríssimo, né? Do Prisioneiro, uma crônica. Observe que o autor utiliza o pleonasmo com a intenção de reforçar que era mais fácil odiar a si próprio do que admitir que odiava a própria mãe. O esforço compreendido pelo narrador para evitar odiar a mãe pode ser verificado devido à repetição dos pronomes pessoais me e mim mesmo, o que torna clara a importância do pleonasmo para a construção de sentido do enunciado, né? Então, olha lá, odiar-me a mim mesmo. Se é odiar-me, já é a mim mesmo, né? Só que ele repete para enfatizar, né, essa informação de que é mais fácil ele realmente odiar a si mesmo do que odiar a mãe. Quando se fala em pleonasmo, faz-se necessário refletir sobre suas condições de uso e a pertinência de cada uma delas. Há um conceito chamado pleonasmo vicioso, que se caracteriza como um vício de linguagem. Por exemplo, surpresa inesperada, monopólio exclusivo, multidão de pessoas e etc. Durante uma situação informal, como em uma conversa entre amigos, essas construções são possíveis de acontecer. No entanto, em situações formais, como vestibulares ou Enem, deve-se empregar a norma padrão. Lembre-se de sempre se adequar à situação comunicativa e aos contextos de uso da língua. Lembre-se de que nos contextos formais em que se exige ao falante a utilização da norma padrão, deve-se evitar o uso do pleonasmo vicioso, ou seja, falar descer para baixo, subir para cima, né? E assim por diante. Que isso é característica de um pleonasmo vicioso. Além disso, nós temos o polissíndeto e assíndeto, né? Veremos os dois. O polissíndeto consiste na repetição de uma mesma conjunção para ligar orações de mesma natureza sintática. A conjunção aditiva e é a mais comum. No entanto, outras conjunções também podem ser utilizadas. O uso desse recurso atribui ao texto maior fluidez, por causar a sensação de ininterrupção. Leia o fragmento a seguir. Longe do estéril turbilhão da rua, Benedítimo escreve. No aconchego do claustro, no silêncio e no sossego. Trabalhe, teime, lime, sofre sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício, do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andames do edifício, porque a beleza gêmea da verdade, a arte pura inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Observe que o autor Olavo Bilac pretende ilustrar a grande dedicação de um poeta parnasiano para compor um poema. Tantos são os esforços mobilizados que se apresenta uma série de ações que fazem parte do processo de composição poética.
As ações narradas transmitem uma ideia de simultaneidade, devido ao emprego da conjunção aditiva e, né? Trabalha e teima e lima e sofre e sua, né? Dá essa ininterrupção, né? Uma ação vai sendo seguida à outra. É isso que causa, né, o uso dessas conjunções, tá? Na repetição da mesma conjunção, na verdade. Oposto ao polissíndeto, nós temos o assíndeto, né, que consiste na omissão da conjunção. Nesse caso, o enunciado ele é encadeado sem que haja uma conjunção responsável pela ligação entre as partes. Observe no fragmento a seguir o uso dessa figura de estilo. Se demorava na pândega, Luciana, inquieta, subia à janela da cozinha, sondava os arredores, bradava com desespero, até que ouvia duas notas estridentes. Localizava o fugitivo, saía de casa como um redemoinho, empurrava as portas, estabanada. Perceba que o autor faz uso da vírgula para justapor as orações. O justapor é colocar uma do lado da outra, né? Esse recurso é muito utilizado para dar o efeito de que cada ação acontece de forma isolada. Então, enquanto lá, quando você usa a conjunção, as ações são ininterruptas, uma acontece seguida da outra sem interrupção, aqui a gente tem, né, justamente, na verdade, essa pausa, né? Subia a janela da cozinha, sondava os arredores, bradava com desespero. Então, cada ação tem a sua delimitação, tá? Ao longo do módulo, reforçou-se que a repetição de palavras pode prejudicar a qualidade de um texto. Leia o fragmento a seguir. Perceba que o autor faz uso da... eu copiei? Ah, não. Perceba que o autor faz uso da vírgula para justapor as orações. Esse recurso é muito utilizado para dar o efeito de que cada ação acontece de forma isolada. Ah, tá, eu copiei, eu cortei a... Desculpa, gente, eu cortei o negócio errado. Mas, enfim, essa questão de justapor as orações é o que acontece nesse texto aqui, né? Agora a gente vai ver, né, essa questão da repetição de palavras que pode prejudicar a qualidade de um texto. Acordo sobre quebra de patente pode levar meses, dizem especialistas. Negociações ocorrem na Organização Mundial do Comércio. As negociações na Organização Mundial do Comércio, OMC, para quebrar os direitos de propriedade intelectual sobre vacinas contra a Covid-19 podem levar meses, considerando que seja superada a significativa oposição de alguns dos países membros da entidade, dizem especialistas no setor. As conversas provavelmente serão destinadas a uma quebra significativamente mais estreita e mais curta em duração do que a que foi inicialmente proposta pelos governos da Índia e da África do Sul em outubro do ano passado. Antes da decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na quarta-feira, de apoiar negociações pela quebra de patentes das vacinas, os dois países confirmaram a intenção de elaborar uma nova proposta após 7 meses de oposição. Houve a repetição da palavra quebra. Perceba que o uso recorrente desse termo deixa o texto repetitivo, apesar de não interferir no sentido, na verdade. É possível entender que o autor não encontrou outras expressões para realizar a substituição ou não teve tempo, para refletir sobre os aspectos mais profundos do texto, uma vez que o tempo destinado à preparação de notícias em jornais geralmente é reduzido. Então, quando você vale, né, se vale desses elementos, né, de construção, polissíndeto, assíndeto, elipse, zeugma, para poder evitar a repetição dessas palavras, isso é muito importante, tá? Que aí o texto não fica parecendo vicioso, repetitivo, tá bem? Bom, vamos continuar agora com outras figuras de linguagem. Anáfora. A anáfora, ela consiste na repetição expressiva de uma palavra ou de um grupo de palavras no início de duas ou mais frases sucessivas. Trata-se de um recurso estilístico muito utilizado na linguagem literária com o objetivo de intensificar a expressão repetida. Leia o exemplo a seguir. Para isso fomos feitos, para lembrar a ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Observe que o poeta busca reforçar a ideia de finalidade para a qual os indivíduos foram feitos, e para isso repete a cada verso a preposição para. Além disso, visto que se trata de um texto poético, esse recurso linguístico ajuda a construir o ritmo do poema, tá? Como os poemas, né, tem essa questão
da entoação, né, da melodia, né, do ritmo, quando você repete uma palavra, isso ajuda, né, a marcar tempo, marcar melodia. Leia a seguir um trecho da música Águas de Março, de Tom de Jobim. Essa é fatídica. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é um laço, é o anzol. É peroba no canto, do campo, é o nó da madeira. Caingá, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da ciumeira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de tiradeira. Observe que o compositor utilizou como recurso a repetição do verbo de ligação é em vários trechos da canção, atribuindo-lhe uma ideia de continuidade além da expressividade. Faz-se necessário refletir um pouco mais sobre essa figura de linguagem. Conforme mencionado, a repetição é sempre adequada quando o autor tem um propósito estilístico ou mesmo uma intenção com determinada construção. Até mesmo quando a gente fala de pleonasmo, né? Essa repetição de informação, de ideia, reforço, isso tudo vale da intenção do autor, né? Em produções textuais exigidas em exames de avaliação, como vestibulares, concursos e o Enem, deve-se evitar a repetição de palavras. Nesse caso, um dos critérios de avaliação é verificar se o aluno tem variedade no repertório linguístico para a composição textual. A gente sabe, né, que o Enem, por exemplo, ele tem lá a competência 4, que é especificamente ligada a essa questão de coesão textual, né? Se você sabe ligar bem as ideias, sabe usar operadores argumentativos diferenciados, né? E essa gama de palavras, de repetição de palavra, né? E tudo mais, isso está muito ligado a essa questão aí coesiva. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Além das situações de produção escrita, deve-se prestar atenção à oralidade. Ao apresentar alguma informação como um trabalho para a turma, por exemplo, o estudante deve empregar a norma padrão e evitar repetições de palavras e expressões. Sabe-se, contudo, que em situações informais, como uma conversa, o falante não tem a preocupação de manter a formalidade. Novamente, as situações e os contextos comunicativos devem sempre ser considerados e analisados. Bom, aqui a gente entendeu, né, o que é a anáfora, né, que é essa repetição aí e sempre ligando a um termo anterior, né? Agora a gente vai falar sobre o anacoluto, né? O anacoluto consiste em uma ruptura sintática brusca, que resulta em uma ausência de conexão entre os termos de um período. Esse recurso é recorrente na linguagem coloquial. Por exemplo, quando o enunciador inicia a fala com um objetivo, porém acaba mudando de raciocínio e em seguida inicia outra construção. Ao tentar entender o enunciado, percebe-se que está fragmentado. Uma das características desse recurso linguístico é começar um enunciado com um termo não preposicionado e, em seguida, construir a sentença de maneira linear, de modo a encaixar esse termo em sua função. Observe o exemplo a seguir. A aluna que inicia hoje, de frente com ela está a entrada da escola. Perceba que ocorre uma interrupção, né? A aluna que inicia hoje, de frente com ela está a entrada da escola, por meio da vírgula, né? Essa vírgula ali do de frente, na primeira construção. Em seguida, há uma retomada da oração anterior, a aluna que inicia hoje, por meio do pronome ela, né? O que resulta em uma nova construção. Sem o anacoluto, o período seria escrito da seguinte forma: de frente com a aluna que inicia hoje está a entrada da escola. Lembre-se de que esta figura de estilo, quando utilizada para fins expressivos, busca enfatizar o termo deslocado. Só um instantinho. Busca. Cadê? Me perdi. Me perdi, gente. Ah, tá. Busca retomar, enfatizar o termo deslocado e, quando empregada na escrita, busca aproximar, perdão, o enunciado da fala recorrente, tá? Então, agora, vamos ver o exemplo a seguir. Leia o exemplo a seguir. No berço pendente dos ramos floridos,
em que eu pequenino feliz dormitava, quem é que esse berço com todo cuidado, cantando cantigas alegre embalava? Minha mãe, de noite alta noite, quando eu já dormia, sonhando esses sonhos dos anjos dos céus. Quem é que meus lábios dormentes roçava? Qual anjo da guarda, qual sopro de Deus? Minha mãe. Observe que a construção no berço, em destaque lá na frente, deveria ser retomada no terceiro verso. No entanto, houve uma ruptura que deixou esse termo desarticulado, né? De modo que o autor elaborou outra construção. Quem é que esse berço? Né? Então, olha lá. No berço pendente dos ramos floridos, em que eu pequenino feliz dormitava. Quem é que esse berço, com todo cuidado, cantando cantigas alegre embalava? Então, no berço, né? Ao invés de retomar aí a palavra no berço, foi usada uma outra expressão, né, que acabou quebrando essa expectativa aí. Tudo bem? Entender as possibilidades de uso da língua é essencial. Ao identificar certas construções linguísticas que fogem do que é tradicionalmente aceito, faz necessário entender o contexto. Assim, é necessário ter cuidado para não cometer o preconceito linguístico, aspecto da língua discutido em módulos anteriores. Agora nós vamos saber o que é a silepse, né? Por último aí, que é a última figura de linguagem. A silepse consiste na concordância com uma ideia expressada por um referente e não conforme a lógica da gramática normativa. Em outras palavras, não há concordância com a pessoa, o número ou o gênero expresso na oração, e sim uma concordância mental entre os termos. A silepse de número ocorre quando um substantivo singular, às vezes um coletivo, é entendido como plural por conta de a ideia transmitida ser de mais de uma unidade. Então, olha lá. Tangi a pedra e logo senti que pusera no ato notável esse excesso de força muscular. O projétil bateu musical na água e deve ter caído bem no meio da flotilha de marrecos que grasnaram. Quais, 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 quais. O casal de patos nada disse, pois a voz das ipecas é só um sopro. Mas espadanaram, nossa, reflaram, ih, gente, rufaram, e Jesus, tô mal, e voaram embora. Vamos lá. Aqui a gente tem, por exemplo, né, cadê? Flotilha de marrecos, né? Que grasnaram. O verbo aí concordando, né? Com essa flotilha aí. Tudo bem? Que dá uma ideia aí, né? De um todo, né? De muitos marrecos. E aí o verbo concorda, tá? Com essa unidade. A silepse de gênero ocorre quando se emprega um pronome ou substantivo que gramaticalmente pertence a um gênero, mas o termo que o acompanha, um adjetivo, por exemplo, é flexionado em outro. Então, olha lá, a gente correu muito e ficou cansado, tá? Por mais que seja a gente correu muito e ficou cansado. Cansado é um adjetivo, né? Então, os dois mantêm ali o gênero, né? Fica com o gênero no masculino, né? A gente correu muito, ficou cansado, como se o masculino, no caso, né? Mas não necessariamente são pessoas do sexo masculino, né? É isso que eu quis dizer. Tudo bem? Ao analisar a oração anterior, perceba que o adjetivo cansado, né, tem a função do predicativo do sujeito, pois se refere à construção agente, que é uma expressão feminina. No entanto, é possível inferir que a expressão agente se refere a um homem. Exatamente. Agente é feminino. Só que correu e muito ficou cansado, está se referindo ao masculino. A silepse de pessoa ocorre quando há discordância entre o sujeito e o verbo, de modo que se emprega uma pessoa, primeira, segunda ou terceira, no lugar de outra. Observe os exemplos a seguir. Os brasileiros adoramos futebol. Os americanos adoramos Ernest, essa pessoa aí. Perceba que em ambas as orações o verbo adoramos está flexionado na primeira pessoa do plural. No entanto, o sujeito da oração está flexionado na terceira pessoa do plural. Né, os brasileiros, os americanos. As orações sem o uso desse recurso seriam: os brasileiros adoram futebol
e os americanos adoram Ernest, isso aí. Né? A pessoa se coloca, quando a gente fala, os brasileiros adoramos, você se coloca no contexto, né? E aí vira sílabus de pessoa. Ao longo dos módulos, propôs-se a reflexão sobre as diferentes formas de comunicação e sobre como diferentes recursos linguísticos, como as figuras de linguagem, de pensamento, de construção, contribuem para dar mais expressividade à linguagem. Essa expressividade pode se manifestar tanto na língua oral quanto nos diferentes gêneros da língua escrita. Além disso, pode estar presente em situações informais e formais, pois um falante pode ter por objetivo não apenas ser compreendido, mas reforçar o que pretende dizer. O estudo de figuras de linguagem demanda não apenas a compreensão de seus conceitos, mas também o entendimento de seus contextos de uso. Além disso, é necessário prestar atenção à intenção de uso, de modo a desenvolver e aprimorar o senso crítico. Ao tentar transmitir uma ideia ou reforçá-la, tanto em uma redação de vestibular ou Enem, quanto para narrar uma situação a um conhecido, é preciso ter atenção especial com as palavras que se pretende utilizar e com as que já constam nos enunciados dos exames. Lembre-se de que o uso de recursos como o conteúdo implícito exige mais atenção de um leitor para que ele compreenda de fato o que se deseja dizer no texto. Portanto, entender as possibilidades de uso da língua é essencial, de modo que construções linguísticas alheias ao que é tradicionalmente aceito podem ter grande dependência do contexto em que se inserem. Bom, a gente vai ficar aqui por hoje, tá? Até uma próxima aula. Beijos!